Gurizada, vamos dar continuidade na nossa aula então. Essa aqui é a aula 2 das 3 que vai ser postada. A aula 1 já está no canal, então se tu não viu, é importante que tu veja antes de assistir essa aqui, beleza? Eu vou deixar ali na descrição do vídeo a aula 1, que é a gente fala dos conceitos iniciais e do concentrado de hemácias. Agora a gente vai ver os dois últimos hemocomponentes e na aula 3 a gente vai ver as reações, tranquilo? Então vamos iniciar aqui já com o concentrado de plaquetas. Quais que são as indicações para eu usar o concentrado de plaquetas? Cara, basicamente a gente vai dividir em profilático versus terapêutico. Tá? Terapêutico. Basicamente o terapêutico é quando o paciente estiver sangrando. E aí a gente vai admitir, né, para transfundir, valores abaixo de 50.000 plaquetas, se ele estiver sangrando. Caso ele não esteja sangrando, ou ele sangrou e eu quero impedir um novo ressangramento, eu vou adotar valores menores de 10.000 no geral. Valores menores de 10.000, eu vou transfundir plaquetas para esse paciente. Eu vou admitir valores menores que 20.000 se ele tiver febre. Por quê? Porque a febre ela faz as tuas plaquetas que ainda estão ali funcionais serem disfuncionais. Então a chance de tu ter uma plaquetopenia, mesmo com valores não tão baixos, se tu tiver com febre, é muito grande. Então valores abaixo de 20.000, se tu tiver febre, a gente já indica um concentrado de plaquetas. Valores abaixo de 50.000, se tu for fazer um procedimento invasivo, e valores abaixo de 100.000, que é um valor bem grande, se tu for fazer uma cirurgia oftalmológica ou uma cirurgia de sistema nervoso central. Beleza? Uma desses dois tipos de cirurgia aqui, valores já abaixo de 100.000, a gente já considera necessidade de transfundir. E diferente do concentrado de hemácias, que eu acabei esquecendo de dizer a dose lá na primeira aula, já de antemão já digo que é 1 grama por decilitro, eu vou falar agora a dose do concentrado de plaquetas que vocês têm que usar, beleza? E a dose, nesse caso aqui do concentrado de plaquetas, ela é baseada no peso do paciente. Então, eu vou transfundir 1 unidade de plaquetas para cada 10 quilos do paciente. Tranquilo? Então, por exemplo, assim, se eu tenho um paciente de 60 quilos, quantas unidades de plaquetas eu tenho que fazer para ele? Pegou amarelo. 6, né? Fácil. Assim, eu não peguei 60 quilos por acaso de exemplo. Por quê? Vou explicar. Essa unidade de plaqueta aqui, isso aqui a gente chama de plaqueta randômica. Não sei se tu já ouviu falar disso, mas existe a plaqueta randômica e a plaqueta por aférese. Essa palavra eu sei que tu já ouviu, mesmo que tu não saiba, tu não faça ideia do que seja, tu já ouviu essa palavra, plaqueta por aférese. Cara, qual que é a diferença? A diferença é que 1 unidade por aférese é igual a 6 unidades randômicas. Por isso eu peguei 60 quilos, para ficar mais fácil o cálculo, para vocês entenderem agora, beleza? Então, 1 unidade de aférese é 6 unidades de randômica. E aí tu me pergunta, mas por que existem essas duas? Porque pensa comigo,
uma unidade é uma daquelas bolsas. Espera aí que... Nossa, passou uma moto aqui. É uma unidade unidade de plaqueta significa uma daquelas bolsas. Agora vocês imaginem um paciente de 60 quilos, ele precisa de 6 unidades de plaquetas randômicas. Ele precisa de 6 bolsas daquelas. Imagina, é praticamente impossível tu conseguir 6 bolsas de uma pessoa. É impossível tu pegar 6 bolsas de sangue de uma só pessoa. Então tu teria que pegar uma tua, uma de outra pessoa, uma de um amigo dessa pessoa e transfundir em mim que preciso. Imagina a chance de ter reações de autoimunização que a gente explicou na primeira aula. Imagina a chance de desenvolver alergia que a gente vai explicar na terceira aula. Você imagina a quantidade de reações que transfundir 6 bolsas diferentes para uma pessoa só. Então, o que foi criado foi uma maneira de tu filtrar esse concentrado de plaquetas para tentar fazer algo mais concentrado e que precise de menos quantidade com o mesmo valor. Então, assim, se você for procurar, é legal procurar, né, ver como funciona a Féris. Eu não vou me deter nisso aqui para não demorar tanto. Mas o importante é que você saiba o seguinte: se eu precisava 6 unidades para contemplar uma pessoa de 60 quilos, com a plaqueta por Féris eu preciso de apenas uma unidade. Entendeu? Então, essa é a importância da plaqueta por Féris. Espero que eu tenha sido claro assim, para explicar isso. E aí, então, a gente acaba a parte de concentrado de plaquetas e vai para o plasma fresco congelado, que é mais um hemocomponente. O que é isso aqui? Lembra que a gente falou na primeira aula? Ele contém todos os fatores de coagulação. Beleza? Então, quais que vão ser as indicações dele? Bem como a gente vem fazendo em todos os hemocomponentes. Basicamente, são pessoas que têm uma coagulopatia e que estão sangrando ou que estão em pré-operatório. Então, vamos escrever aqui. Pessoas que têm uma coagulopatia mais sangramento ou pré-op, né? Pré-operatório. As pessoas assim que têm coagulopatia, né, que estão em sangramento pré-operatório, assim a gente aceita fazer o concentrado o plasma fresco congelado se tiver ali com um INR maior que 1,5, maior que 2, mais ou menos esses valores assim. Já uma pessoa que, por exemplo, ela usa varfarina, tá? Só que ela usa varfarina tudo errado, cara. Ela usa às vezes não, às vezes sim, tá? Entendeu? Ela não é uma pessoa com tratamento padrão. Essa pessoa provavelmente ela vai ter um INR alargado, mesmo sem sangrar, entendeu? Então essa paciente às vezes vai ter um INR maior que 10. Então, nesse caso, a gente aceita também fazer o plasma fresco congelado. Então, eu vou deixar isso anotado porque isso é importante e já caiu em prova. Beleza? Então, vou botar assim. Paciente em uso de varfarina de forma errada. Vou botar assim. A grosso modo. De forma errada. Essa pessoa, ela provavelmente vai ter um INR. IRN não, INR. Vai ter um INR maior do que 10. Nesse caso, a gente também aceita fazer um plasma fresco congelado. E qual a dose, assim, né? Antes que eu me esqueça de colocar isso. Vou colocar aqui, então.
qual que é a dose que a gente vai fazer para os pacientes. A dose vai ser 15 a 20 ml por quilo. Beleza? Então, é mais ou menos isso assim, que eu tenho para falar do plasma fresco congelado que vocês precisam para acertar as questões. Agora, a gente vai para o último componente que vocês precisam saber, que é, mas não menos importante, que é o crioprecipitado. Tá, lembra como ele é feito? A gente pega o plasma fresco congelado, aumenta a temperatura dele, faz uma nova centrifugação e aí cria-se o crioprecipitado. O crioprecipitado ele vai ser rico em fibrinogênio e fatores de... Agora vem um nome difícil, né? Fatores de von Willebrand. Tá? Ele é rico em fibrinogênio e fatores de VW. Quais que são as indicações do crioprecipitado? As indicações então vão ser repor fibrinogênio e sempre... Perdão, eu acabei me perdendo. A gente vai repor fibrinogênio nos pacientes que têm coagulação intravascular disseminada. Basicamente é isso. A gente vai repor fibrinogênio nesses pacientes que têm a coagulação intravascular disseminada. E é isso que eu ia falar, né, que eu acabei me embananando um pouco. Que é o seguinte, a gente vai manter um alvo maior do que 100. Então, manter um alvo maior do que 100. Tá? Com uma dose de uma unidade para cada 5 quilos. E sempre, isso é importante, cara, isso aqui já caiu em prova. Sempre mantendo um alvo maior do que 100. Beleza? Então, crioprecipitado, mantém maior que 100 nesse paciente com CIVD. E assim, tem uma indicação que caso tu vá fazer uma prova no exército, né, hospital militar, numa situação de guerra, a gente usa o sangue total, tá? A gente não faz esses processos de refinamento, esses processos de centrifugação. Num caso de guerra, a gente vai usar aquela bolsa de sangue inteira na pessoa. Enfim, é uma curiosidade que talvez seja útil para ti que vai fazer numa prova num hospital da Marinha, no hospital da Aeronáutica, no hospital do Exército. Beleza? Com isso, a gente termina a segunda aula e a primeira parte do conteúdo. Agora, na terceira aula, a gente vai tratar só sobre reações. Reações imunes e reações não imunes. Eu acredito que eu vou conseguir falar tudo numa aula só, mas caso fique muita coisa, eu separo mais em 2 aulas, mas acredito que não. Então, componentes e a parte inicial era isso. Muito obrigado para ti que assistiu. Se tu puder deixar um like e continuar assistindo os vídeos do canal, eu agradeço muito. E muito obrigado por ter assistido. Até a próxima.